Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como estão? Tudo certo? Espero que estejam bem. Tenham passado um bom final de semana. Vamos agora, então, retomar nossos trabalhos. Essa aula dessa semana, a aula de 6 de abril. Nós vamos continuar com aquele processo que nós vimos já desde a aula passada, estudando autores. Então, como vocês já sabem, nós tivemos uma primeira fase estudando mais temas sobre teoria política e ciência do Estado. E agora a nossa disciplina ela tem uma mudança que é referente a autores. Então nós vamos estudar o pensamento de alguns autores que foram relevantes para a formação do pensamento político, a formação do pensamento da teoria do Estado, principalmente focando aquilo que eu já venho falando já há muito tempo em relação ao Estado moderno especificamente, né? Por uma questão de tempo, não vai ser possível a gente analisar os autores gregos e a Idade Média, então a gente já começou direto com o Renascimento, vimos primeiramente um autor chamado Jean Bodin, e agora nós vamos falar do grande clássico que é Nicolau Maquiavel, beleza? Então vou diminuir aqui, abrir o nosso material, que eu encaminhei para vocês já, material em Word. E vamos falar sobre Nicolau Maquiavel, ok? Antes da gente iniciar o Maquiavel, só algumas informações iniciais, tá? Certamente vocês já ouviram falar de Maquiavel. Ele é um autor controvertido, um autor polêmico. Existem, então, várias leituras sobre o pensamento de Maquiavel, né? Maquiavel é um grande clássico da ciência política. E ali no material eu cito essa frase do Ítalo Calvino, que eu acho que ela é muito apropriada. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Claro que o que ele está falando ali é uma metáfora, né? Mas o que é importante fixar desde o início é que o pensamento do Maquiavel é um pensamento complexo. Existem várias leituras sobre o pensamento de Maquiavel. Então eu vou trazer para vocês aqui uma leitura que eu tenho, e entre outros autores, outros professores também têm, sobre Maquiavel. O que eu quero dizer com isso? Existem outras leituras possíveis sobre o pensamento e a obra de Maquiavel. Então muitas coisas que eu vou falar para vocês, de certa forma, são um consenso sobre o pensamento do Maquiavel. Outras coisas é algo que não tem um consenso muito bem fixado sobre o pensamento de Maquiavel. Existem leituras diversas. Eu vou trazer a leitura que mais se compatibiliza com o meu entendimento, ok? Isso significa dizer que vocês podem não necessariamente concordar comigo, mas, obviamente, se não concordarem, leiam o autor na sua fonte e tragam a visão de vocês, beleza? Então, vamos falar de Maquiavel. Então, Nicolau Maquiavel, ele é um autor ali do século XVI, tá? Nasce em 1469 e falece em 1527. Vamos inicialmente falar um pouco sobre o contexto histórico do Maquiavel. Isso é muito importante, tá, gente? Nós já fizemos isso com Bodin e vamos fazer agora com Maquiavel também. Antes de vocês estudarem o pensamento de qualquer autor, é extremamente importante vocês localizarem historicamente onde está esse autor. Qual que é o contexto político, social, econômico, histórico desse sujeito. Como eu dizia para vocês já na aula passada, ninguém acorda um belo dia e diz, vou escrever uma teoria. Isso não existe. As pessoas elas desenvolvem teorias e pensamentos políticos, na maioria das vezes, pensando em problemas práticos, pensando em enfrentar problemas que elas vivem no seu contexto histórico. Ou seja, todos os autores e todos os pensamentos políticos, do direito, da filosofia, precisam estar historicamente localizados, tá? Para a gente entender quais foram as motivações desse autor e muitas vezes para evitar certas falsificações do pensamento desse autor, tá? Pois bem, o Maquiavel, ele nasce em Florença. Florença era uma cidade
da Península Itálica. Isso é importante a gente já destacar. No momento que vive Maquiavel, a Itália ainda não está unificada como um Estado-nação. Ou seja, eu tenho várias cidades ali na Itália que hoje a gente chamaria de vários países. Então, a Península da Itália, aquela botona lá, está sendo composta agora por várias cidades que, de certa forma, disputam poder e disputam território. Isso é extremamente importante, tá? Quais são as obras, quais são os livros que Maquiavel escreveu? O livro O Príncipe, né, que é de 1514, que nós poderíamos dizer que é uma política militante, depois vou falar um pouco melhor sobre ele, e também a obra Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio. Comentários sobre a Primeira Década de Tito Livio, que é de 1517, onde aí a gente pode dizer que o Maquiavel desenvolve verdadeiramente a teoria política dele. Tá? Não que o Príncipe não tenha teoria política, obviamente ele tem, mas os Comentários é um livro de maior fôlego, um livro muito maior, onde o Maquiavel se debruça aí talvez numa proposta científica da teoria política. Tá? O Maquiavel, então, foi um teórico da política, mas, sobretudo, ele foi um homem da política, ou seja, da prática. O Maquiavel exerceu vários cargos públicos, ele foi chanceler da República de Florença, tendo um cargo aproximado do que hoje nós chamaríamos de Ministério de Relações Exteriores, que era um cargo importante para a época. Maquiavel chegou nesse cargo muito cedo, justamente pelo conhecimento e a capacidade que ele tinha, ok? E ele sai do poder, então ele fica um pouco tempo no poder, ele não fica muito tempo exercendo esse cargo, e ele sai do poder em 1513 e nunca mais efetivamente volta a deter um cargo político assim de tamanha importância. Isso é importante porque os autores antes de Maquiavel, os pensadores da política antes de Maquiavel, quando eu falo antes de Maquiavel, eu estou falando basicamente no pensamento medieval e no pensamento greco-romano, a maioria desses autores foram autores teóricos. Eles não vivenciaram a experiência prática do poder. E isso vai ser extremamente importante para a gente entender o Maquiavel. O Maquiavel ele teve uma vivência prática do poder muito relevante e, de certa forma, muito traumática. Né? Como eu disse, ele vai ser exilado, ele vai ser preso, ele vai ser torturado, e isso é importante que ele vai mudar e vai influenciar muito o pensamento político dele. Não quero dizer que os autores antes de Maquiavel não tiveram uma influência prática. Tiveram. Tá? O Baudin mesmo ele teve uma influência prática importante. Mas a influência prática no pensamento do Maquiavel, certamente ela vai ser bem importante e vai definir muito do pensamento político dele. Tá? Então, em 1513 ele é exilado para uma pequena ilha chamada San Cassiano, que fica ali naquela região hoje Itália, né? Fica no Mediterrâneo, e lá ele começa a escrever as suas obras. Lá ele escreve O Príncipe e lá ele escreve boa parte dos Comentários. Tá? Então, o contexto histórico do Maquiavel representa justamente aquela transição entre o período medieval e o período moderno, mais ou menos como era a característica também do Jean Baudin. O Maquiavel é um autor de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Só que é possível dizer que ele tem características, o pensamento dele tem características que antecipam significativamente o pensamento moderno. Tá? Então, o contexto dele é o contexto de transição entre o período medieval e o moderno, tá? Que é justamente aquele período que nós caminhamos da descentralização dos centros de poder a uma busca de concentração do poder. Lembrando que a Idade Média, uma das suas principais características é justamente a pluralidade, né? A descentralização de centros de poder. E quando nós caminhamos em direção à modernidade, é justamente o fenômeno inverso. Nós caminhamos para um fenômeno de centralização, de concentração de poder, que a longo prazo vai redundar no que hoje nós temos como Estado moderno. Portanto, o momento que o Maquiavel
vive é um momento decisivo da formação dos Estados nacionais. E ele certamente vai ser um autor extremamente importante para fazer essa ponte, tá? O momento histórico do Maquiavel é um momento marcado por forte instabilidade política, tá? Nós temos, então, um país dividido em múltiplos estados, em muitas cidades, onde nós temos uma forte crise política, econômica também. Ou seja, o momento do Maquiavel é um momento de crise, tá? É um momento de anormalidade política. E nós vivemos entre esses estados constantes ameaças de dominação e invasão. Ou seja, treta, o bicho está pegando ali na Península Itálica. Temos então cidades que passam a ter grande influência do poder central da Igreja Católica. A Igreja também é um elemento importante aí, porque ela também disputa poder político. Nós temos vários principados, ou seja, várias cidades que são governadas de modo autoritário, de modo despótico, que é aquele governo pela força, aquele governo pelo temor. Muitas cidades ali têm conflitos de legitimidade, falta de consenso dos governados em relação ao governante, ok? Então, não há um consenso, uma religião, uma tradição, uma vontade popular. Isso acaba fazendo com que muitos desses governos sejam governos feitos pela força. Se é pela força, tem crise de legitimidade. Se tem crise de legitimidade, tem conflitos, ok? Então, nós temos vários questionamentos acerca da legitimidade de governantes, muitos governantes sem tradição de comando, tá? Ausência de um Estado central, como eu falei, nós não temos ainda a unificação italiana, então eu tenho várias cidades ali disputando o poder. E uma característica bem importante, as cidades careciam de exércitos próprios, ou seja, essas cidades não tinham exércitos permanentes e próprios. Assim, se existisse algum conflito, os governantes teriam que contratar mercenários de guerra, seja para se protegerem, seja também para atacarem outras cidades. Qual é a consequência prática disso? Muitas vezes, esses mercenários, eles tinham mais poderes que os próprios governantes, porque eles, os mercenários, acabavam, de certa forma, tendo o monopólio da força física, ou seja, eles controlavam exércitos, eles controlavam os combatentes. Isso fazia com que muitos desses governantes ficassem na mão desses mercenários, tá? Isso é um problema bem importante para o Maquiavel, a gente vai ver isso mais para frente. Então ali eu achei na internet ali, uma imagem onde nós temos a Península Itálica dividida, a fonte eu peguei aqui, tá? Então note, nós temos os estados, né? Milão, Veneza, o Maquiavel está nesse contexto aqui de Florença, tá? Os estados pontifícios, com influência do papado, Nápoles, entre outros, tá? Então, só para mostrar para vocês como que é essa característica. Nós não temos ainda isso tudo como um Estado nacional que hoje nós conhecemos como Itália, tá? Algumas características gerais do pensamento de Maquiavel. Primeiro, a política realista, o realismo político. Isso faz com que a abordagem de Maquiavel seja uma nova abordagem acerca da política. Ele rompe, então, nesse ponto, com a tradição dos gregos e, sobretudo, dos medievais. Gregos e medievais ainda têm uma tradição política idealista, ou seja, como as coisas deveriam ser, normativa, prescritiva. O Maquiavel, ele parte da vida como ela é, tá? Ou seja, ele tem uma perspectiva de realismo, talvez influenciado pela experiência prática que ele teve da política. Segunda característica, o pessimismo antropológico dentro do pensamento de Maquiavel. Na visão de Maquiavel, a humanidade tem uma certa propensão para o mal, tá? Tem uma certa propensão para o egoísmo, para a corrupção. O ser humano seria aí um ser marcado pelo defeito, pela maldade, talvez aí a noção de um pecado original. Então, nós, seres humanos, tendemos a fazer
algo que não necessariamente é bom para o todo, porque nós tendemos a fazer algo que seja importante para nós mesmos. Bem ou mal, o ser humano tem essa característica própria de certo egoísmo. Isso vai ser importante dentro do pensamento político dele, porque ele vê o ser humano justamente com essa característica de realidade, esse ser falível, esse ser voltado para o egoísmo, para a corrupção, para mover-se por interesses próprios, ok? Uma outra característica importante é a política no seu viés utilitarista, tá? Ou seja, na visão do Maquiavel, muitas vezes a política ela se pauta muito mais pela eficácia, ou seja, para atingir a resultados práticos, do que pela obediência a princípios morais e éticos. Tá? Então, nós temos aí uma política utilitarista quando necessário. Isso é importante. Maquiavel não diz que sempre a política tem que ser utilitarista. Tá? Não necessariamente, mas muitas vezes a política tem que se pautar pelo utilitário, por atingir um resultado independentemente dos meios. E por fim, uma outra característica bem importante seria a tentativa de secularização da política. O que isso quer dizer? Com Maquiavel, nós vamos ter um salto muito importante para separar os assuntos de Estado dos assuntos da religião. Tá? Principalmente quando Maquiavel lança e acaba fortalecendo o chamado discurso da razão de Estado. Ou seja, muitas vezes o Estado vai ter que seguir atitudes que não necessariamente se compatibilizam com princípios morais, éticos, cristãos. Tá? Isso é importante porque, a partir de Maquiavel, e outros autores vão seguir essa tradição, é extremamente importante você separar o que é o pensamento político, secular, e o que é o pensamento religioso. Ok? Então, essas são 4 características bem importantes do pensamento dele. Uma política realista, uma visão, de certa forma, negativa do ser humano, negativa não, realista do ser humano, uma política de viés mais utilitário e menos ético. Isso não significa que ele defenda corruptos, eu quero deixar isso bem claro mais lá para frente, e também uma tentativa por separar o que é assunto de política, de Estado, e o que é assunto religioso. Beleza? A partir disso, eu entro no segundo item. Os vídeos agora, pessoal, em Maquiavel vão ser vídeos mais longos, tá? Eu peço essa licença, porque o tema é bem vasto, vai me dar muito trabalho fazer pequenos vídeos. Então, eu quero fazer vídeos aí de aproximadamente 25 a 30 minutos. Então, vimos ali o contexto político de Maquiavel. Vamos então falar da nova ciência política antes e depois de Maquiavel. Como Maquiavel, como o pensamento de Maquiavel acaba funcionando como uma espécie de divisor de águas dentro da ciência política. Tá? Antes de Maquiavel, e aqui eu estou falando do pensamento grego e principalmente do pensamento medieval, a política ainda era vista como uma política ideal, abstrata, a partir de uma especulação filosófica, e ainda muito vinculada à noção de moral, à noção de ética, à noção daquele governo voltado para a justiça, para o bem. Principalmente nos medievais, a política deveria fazer o homem, a política deveria fazer um homem melhor, orientá-lo para o bem. Tomás de Aquino, por exemplo, dizia que o governo deveria incentivar uma vida virtuosa, no sentido de uma vida cristã. Tá? Então, o pensamento político anterior a ele ainda é muito vinculado a essa noção, principalmente para o pensamento medieval. Não se esqueça que Maquiavel está vindo logo ao final da Idade Média. Então, de certa forma, o pensamento dele vai tentar superar esse pensamento medieval. Os teóricos medievais, ainda vinculados muito com a noção religiosa da política, tinham a noção de que o bom governante é aquele que tinha virtudes cristãs
e que favorecia que os seus súditos também tivessem virtudes cristãs. Tá? Maquiavel vai romper com essa lógica. Não significa que no pensamento de Maquiavel o governante tem que ser um tirano, um psicopata, um cara avesso à religião, nada disso. Mas significa que não necessariamente o governante precisa governar para desenvolver princípios cristãos nos seus súditos. Não necessariamente o governante precisa governar a partir de uma ética cristã, tá? Isso não significa que ele não possa ser cristão e adotar uma fé cristã. Não é isso. Mas significa que não necessariamente ele precisa se alinhar a esses princípios cristãos, tá? Então, após Maquiavel, nós teremos uma política a partir da realidade. Não como as coisas devem ser, mas como as coisas são. Ou seja, nós temos uma teoria política a partir da descrição das coisas, e não por meio de uma especulação filosófica. Tá? O que fez Maquiavel, então? Ele fez da prática uma teoria. Maquiavel, então, vai usar a história como a principal fonte da política. Ou seja, na noção de Maquiavel, é possível, ao analisar a história, extrair ensinamentos, e esses ensinamentos, de certa forma, funcionam como uma espécie de bússola para o governante. Depois eu vou explicar isso um pouco melhor. Então, Maquiavel usa a história como a principal fonte em que seria possível deduzir dela lições de política. Também ele procura formular uma teoria política amoral. Isso é importante. Ele busca formular uma teoria política amoral e não imoral. O que ele quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que no pensamento de Maquiavel não significa que o governante tem que ser uma pessoa que descumpre, viola reiteradamente regras éticas e morais. Não é isso. Mas simplesmente que muitas vezes o governante, em situações de necessidade, ele vai agir contrariamente a princípios éticos e morais para atingir o fim maior da política. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Ou seja, em Maquiavel, a política ela é uma arte, e não uma ciência exata, especulativa. Ou seja, trata-se de um conhecimento prático. Não há ciência exata para controlar aquilo que ele chama da caprichosa fortuna, que é um tema que nós veremos daqui a pouco. Ok? Mais uma vez, a característica importante do pessimismo antropológico. Na visão de Maquiavel, os homens são maus, egoístas, ambiciosos. Tá? Ele constata isso pela análise histórica, vendo a história. Ele vislumbra, de certa forma, uma maldade inerente do ser humano, uma maldade no sentido de um egoísmo. Tá? E esses indivíduos, o ser humano, no sentido geral, ele só recua quando ele é coagido pela força. Tá? O homem faz o bem quando é coagido a fazê-lo, e o mal quando tem oportunidade. Isso é bem marcante na teoria política dele. O ser humano faz o bem quando ele é coagido a fazê-lo, e o mal quando ele tem oportunidade. Aqui eu gostaria de fazer uma janela. Ali no grupo do WhatsApp, um de vocês lá comentou a respeito do filme agora do Netflix, que está muito famoso, que é o filme O Poço. Né? Eu assisti o filme, dá para fazer várias análises filosóficas, sociológicas sobre aquele filme, e uma das partes ali me lembra muito esse pessimismo antropológico do Maquiavel. Tá? Vou dar spoiler aqui, quem não assistiu, azar. Tá? Então já estou mandando spoiler. E uma das partes lá, quando uma das companheiras do ator principal tenta conscientizar as pessoas do andar de baixo a simplesmente comerem o suficiente e deixar para as outras pessoas, ela tenta fazer isso por intermédio de um convencimento, de uma conscientização. E as pessoas do andar de baixo não dão a mínima para ela. Até que, em um dado momento, o personagem principal, ele diz pro pessoal lá de baixo, diz o seguinte,
Cada um de vocês vai comer apenas o suficiente e deixar para os demais. Porque se vocês não fizerem isso, da próxima vez que descer a comida, eu vou encher a comida de merda. Tá? Ou seja, o personagem principal ali, que agora eu não me recordo o nome, ele está indo numa versão bem maquiavélica do ser humano. Ou seja, não dá para convencer o ser humano a fazer o bem. O ser humano só vai fazer o bem se ele for coagido à força. O sujeito só vai comer o necessário e deixar para os demais se eu encher de merda a comida. Ou seja, ele trouxe a ameaça de coação. Tá? Beleza? Feita essa análise, voltando ao pensamento de Maquiavel, segundo Maquiavel, a política ela tem duas grandes ferramentas essenciais. Então, o homem da política ele precisa dominar muito bem essas duas ferramentas. A primeira delas, a história. O homem da política precisa ser um profundo conhecedor da história. E como nós já vimos anteriormente, a história nos traz lições. Tá? Ou seja, quem conhece bem a história consegue se comportar melhor frente às questões presentes. Ali eu coloquei uma notinha de rodapé. A história permite, então, identificar certa unidade humana através dos tempos. No entanto, pessoal, a história ela não se repete. A história não se repete. Isso em nenhum momento, pelo menos da minha percepção de Maquiavel, isso aparece na obra dele. A história não é necessariamente cíclica no sentido de se repetir. Analisando a história eu consigo, de certa forma, mapear as sensações humanas e os exemplos ocorridos no passado. Isso vai me dar dicas de como atuar no presente. Tá? Ou seja, a solução de ontem pode ser ruim para o atual momento. Temos, então, que identificar aquilo que há de singular no nosso momento atual. O curso da história ele é determinado por forças estranhas ao sujeito, que é a fortuna. Então, a análise da história não é uma receita de bolo, que se eu fizer vai dar certo. Não. Ali eu consigo tirar uma certa linearidade, uma certa possibilidade de eventos que podem acontecer. Porque certeza mesmo é impossível. A vida e a história é comandada pela fortuna, pelo acaso. Então, pensem a história como uma bússola e não como um mapa, tá? Ou seja, ela me indica certo rumo a seguir, mas ela não me diz exatamente como chegar lá. Beleza? Segunda ferramenta da ação política, a psicologia humana. Para governar, nós devemos conhecer o ser humano. Eu coloquei aqui psicologia humana, mas o Maquiavel não usa esse termo, tá? Eu que estou trazendo aqui. O governante precisa conhecer a alma das pessoas, precisa saber interpretar o que essas pessoas gostam, quais são suas preferências. Isso é extremamente importante. Seria o que modernamente nós chamaremos de uma psicologia social, tá? Ou seja, então, pessoal, a realidade, pense sempre no realismo político de Maquiavel, determina os limites da ação política. De fato, só é possível fazer aquilo que, dentro das possibilidades reais e com aquilo que nós temos ante as circunstâncias, é possível. Tá? A vida é a arte do possível. Isso em Maquiavel é muito claro. Nós só podemos fazer aquilo que nós temos condições de fazer. O ideal, o mundo prescritivo, ideal, ele não existe. Eu só faço aquilo que efetivamente eu tenho possibilidades de fazer. A vida é a arte do possível. Mas isso não impede que o governante habilidoso, que é aquele governante de virtude, que nós veremos em seguida, interfira na realidade e na história. Ou seja, o que a gente tira aqui do pensamento do Maquiavel? A história e a realidade se impõem ao governante. Não é possível fazer aquilo que eu não tenho circunstâncias para fazer. A vida é a arte do possível. Mas aquele governante de habilidade, aquele governante de virtude, ele consegue, de certa forma, alterar essa realidade dos fatos e transformá-la. Portanto, não há um determinismo na história. Nós somos agentes da história.
O governante é um agente da história e pode alterar as realidades. Ele, então, Maquiavel, rompe com uma certa resignação da política, de que existia uma certa ordem terrena na Terra, uma certa ordem de um determinismo histórico. Relembrem aqui quando nós estamos no pensamento medieval. O pensamento medieval, ele ainda é muito influenciado com aquela noção de ordem divina, que Deus criou os céus e a terra e colocou uma ordem aqui na Terra. Portanto, o bom governante, no viés medieval, é aquele que mantém intacta essa ordem e intervém minimamente nessa ordem. Maquiavel vai dar no meio dessa teoria. Vai dizer, não, o governante muitas vezes ele precisa alterar esta ordem que existe na Terra. A realidade se impõe a ele, mas muitas vezes ele precisa alterar essa ordem supostamente natural. E aí o pensamento de Maquiavel é muito rico nesse aspecto. Nós somos sujeitos da história. Nós podemos mudar o curso da história. O ser humano não é simplesmente alguém passivo na história. O governante não é simplesmente aquele que mantém a ordem, mas principalmente aquele que consegue transformar essa ordem social e política. Beleza? Porque não há um determinismo necessário na história. Vou parar por aqui e volto no próximo vídeo falando sobre a finalidade do Estado. Até lá!